Boa noite, igreja. Nós temos uma visita aqui. Isso. Qual é o seu nome? Flávia. Seja muito bem-vinda à nossa igreja. Quem está aí perto pode cumprimentar. Ontem a gente também teve um dia festivo aqui na igreja, né? Celebrando o aniversário da igreja, a ordenação do pastor Lucas. E hoje a gente continua também nesse mesmo espírito, nesse mesmo momento, né, de celebração, de festa. Embora a gente tenha um número mais reduzido hoje, a gente continua louvando e agradecendo a Deus, agradecendo a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele vai fazer. E o texto que eu escolhi para hoje não vai seguir a sequência de Mateus, né, que a gente estava estudando, né? Quebrei as pernas do Lucas agora, vou ter que começar a estudar outro texto da semana que vem. Mas, como hoje é um dia de celebrar o aniversário da igreja, eu escolhi um texto que eu já preguei, acho que algumas vezes aqui na igreja, mas que eu gosto sempre de lembrar dele. É um dos meus textos preferidos quando se fala sobre a igreja, como que a igreja deve ser, né? E o texto que está lá em Atos capítulo 2, a partir do versículo 42 até o versículo 47. Todo mundo achou? Amém. Então vamos orar? Senhor, louvamos o Teu nome nessa noite, porque o Senhor é digno de toda adoração. E queremos, Senhor, nesse momento, ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz, para que o Senhor fale aos nossos corações, para que o Senhor fale a nossa mente, nos transformando, nos adequando à Tua própria imagem, Senhor. Que possamos sair daqui renovados, consolados, exortados, para a honra e glória do Teu nome. E que o Senhor seja sempre exaltado em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, a partir do versículo 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia fervor, havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Até eu gosto bastante desse texto. Esse texto é conhecido como o texto da igreja primitiva. Por que tem esse nome? Alô? Por que tem esse nome? Porque é o começo da igreja. A gente está falando aqui no capítulo 2 das primeiras semanas da igreja, primeiros meses. Porque aqui no capítulo 2 a gente tem o apóstolo Paulo falando, fazendo a primeira pregação. É a primeira pregação no dia de Pentecostes. O Espírito Santo desceu lá no cenáculo onde todos estavam reunidos, 100 e poucas pessoas reunidas, e o Espírito Santo veio sobre eles. E eles saíram dali e foram direto para o templo pregar. Foram ensinar aquilo que Jesus tinha falado para eles. E na pregação de Pedro, que é o
final aqui do versículo 41, né, o término da pregação dele, fala: então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Quantas pessoas começou a igreja no começo do dia? 12. Mais 120 pessoas. Terminou o dia com 3.000 pessoas. E essas 3.000 pessoas, elas dão início à igreja. Então, nas semanas seguintes, nos meses seguintes, a igreja começa o seu processo de ser igreja. Para eles, a gente tem que entender que, a princípio, não mudou muita coisa no dia a dia deles. Mudaram algumas coisas, mas no dia a dia, propriamente dito, não mudou. Porque para eles continuavam judeus. Todos eles aqui eram judeus. O que aconteceu para eles nada mais foi do que o cumprimento das profecias do Antigo Testamento a respeito do Messias. E o Messias veio, eles continuavam agora como judeus, só que debaixo da nova aliança. Eles entenderam essa questão da nova aliança, eles entenderam a descida do Espírito Santo. Mas o que vai acontecer agora no versículo 42 e diante, que vai ser diferente, que vai mostrar que eles ainda são judeus, mas eles são um grupo diferente daqueles judeus que não se converteram. A gente tem no versículo 42 o resumo dessa igreja. Olha só o versículo 42: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essas 4 características eram as características da igreja primitiva. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no que mais? Na comunhão, no partir do pão. O que é o partir do pão? A ceia. Aí, nas orações. E aqui oração e louvor, que ele vai ampliar aqui no restante do versículo. Então, nos versículos 43 em diante, Lucas vai ampliar essa ideia do que são essas 4 coisas. Como é que eles faziam isso? Como é que eles viviam isso? Então, a pregação de hoje tem 4 pontos, que são esses 4 pontos do versículo 42. Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e oração. Oração / louvor. Então, os versículos 42 e 43 vão falar sobre a doutrina dos apóstolos. Então, 42 a gente já viu, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é perseverar? O que você entende por perseverar? Obedecer firmemente tem a ver, mas tem alguma coisa faltando aí. Ser constante tem a ver, mas está faltando alguma coisa aí. Também, mas tem alguma coisa faltando. Tem um detalhe que faz com que você persevere: a dificuldade. É fazer tudo isso que vocês falaram em meio à dificuldade. E a ideia aqui é: existe alguma coisa contrária, fazendo oposição a você, enquanto você quer fazer aquela coisa. Enquanto eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, o que estava acontecendo? Tinha uma força contrária a eles, para que eles não perseverassem, para que eles não obedecessem, para que eles não permanecessem firmes. Isso é perseverar. Quando a coisa está fácil, você não precisa perseverar. Não é verdade? Não tem nada te opondo, não tem nada te fazendo força contra você. O que você? Você não está perseverando, você está simplesmente vivendo. Não superou nada. Não superou nada. Então, tem
ele tem muito dinheiro. Por mês, ele dá 4 milhões de dólares. Só que ele filma o vídeo, né, dele dando dinheiro. Então tem várias coisas que ele faz, né? E uma das coisas que ele faz, ele coloca um carro, uma Ferrari, uma Lamborghini assim no lugar, e ele faz aquela competição. O último que tirar a mão do carro fica com o carro. Então, tem umas 100 pessoas, não tem 100 pessoas porque não cabe todo mundo 100 pessoas ali. Tem um monte de gente em volta do carro, segurando com a mão no carro, e aquele negócio, precisa ir no banheiro. Você não pode tirar a mão dali do carro. Estou com fome. Tem que ficar com a mão em cima do carro. Então, tem um monte de coisa acontecendo que vai tirar as pessoas dali. A pessoa ficou com fome, a pessoa deu dor de barriga, está com frio, está com sono. E aí as pessoas vão saindo, conforme vão saindo, vai ficando menos gente, até o último. Aí teve uma hora nesse vídeo que ficaram 2 ali com a mão. Já estava indo para o terceiro dia que eles estavam ali na competição, né? Eles com fralda, né, para não sair do banheiro. O carro estava em cima de uma plataforma, tipo aquelas plataformas de garagem de mecânico, sabe, que levanta o carro. E aí o cara começou a levantar o carro. Aí levantou um pouco, o carro estava aqui na altura normal, né? Depois foi levantando, até o momento que ele só conseguia ficar com a ponta do dedo no carro. E as 2 pessoas que estavam, 2 caras, quase da mesma altura, os 2, já quase na ponta do pé, né? E aí chega uma hora que começa a acontecer. Começa a dar câimbra, começa a dar dor no braço, o braço começa a tremer, né? A perna começa a tremer, já estava 3 dias lá no carro, né? E aí os caras começaram a botar pressão, né? Como se faltasse pressão no corpo. Fala, quem soltar eu vou dar 50 mil dólares. Aí começaram a barganhar assim. Quem soltar vai pensar, uma Lamborghini vale 300 mil dólares, né? Vou largar, não sei o que. Só que você começa a ver os caras tremendo assim, e doendo, mas eles não largaram. Até a hora que um não conseguiu aguentar e largou, e o outro começou a pular de alegria, ganhou o carro. Tá? 3 dias para ganhar o carro. Ele perseverou? Percebeu? Tinha um monte de coisa indo contra ele, mas ele perseverou. Só que ele perseverou por uma coisa passageira. Pode ser que ele saísse ali da garagem onde eles estavam, e para você dirigir um carro daquele você tem que ter um treino, tem que aprender a dirigir. Aí não sabe dirigir, vai largar, dar de cara na árvore. E agora, qual é o seu carro? Já era. Será que ela vai ter dinheiro para arrumar um carro agora? É algo passageiro. Mas quando o texto fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, era algo que para eles trazia o quê? Vida. Era algo que trazia vida. E além de trazer vida, a doutrina dos apóstolos trazia o que diz ali no versículo 43. Em cada alma havia temor. O que é temor? Respeito. Temor é o medo respeitoso. É uma reverência também, mas tem que ter o medo ali no medo. O medo respeitoso. Por que medo respeitoso? Que é o medo baseado na autoridade da pessoa que você está temendo. É que nem o filho, que ao mesmo tempo ama a mãe e o pai, mas também tem medo.
Fez coisa errada, olha para a cara da mãe, olha para a cara do pai, qual que é a cara? O filho gosta de contar que fez coisa errada para o pai? Mas deixa de amar por causa disso? Não. Ele sabe que o pai e a mãe têm autoridade sobre a vida dele. Sabe que vai vir consequência por algo que fez de errado. Mas não deixa de amar. É isso que algumas pessoas não entendem quando a gente fala do temor do Senhor, que Provérbios fala. O temor do Senhor, ele só vem quando? Quando a gente está buscando o quê? Sabedoria. Não é o que o Provérbios fala? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando você entende quem Deus é, quando você entende o que Deus fez por você, o que Deus pode fazer por você, o que Ele deixou de fazer contra você, vem um temor muito grande. Porque a gente está conhecendo a Ele. E quando a gente conhece a Deus, esse temor é um temor saudável, é um medo saudável, que nos aproxima dele e que nos faz amá-lo mais. Por isso que ele fala que em cada alma havia temor. Porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que os apóstolos ensinaram? O que Cristo ensinou para eles. A palavra de Deus ensinava o Antigo Testamento do jeito correto. Ensinava os mandamentos de Cristo, aquilo que Jesus mandou eles fazerem. E cada um desses detalhes foi sendo trazido pelos apóstolos, eles foram guardando, foram conhecendo mais a Deus, foram entendendo qual que era a função deles como igreja agora, e isso gerou temor. E o temor, ele faz também com que a gente tire a nossa vontade, o nosso ego da frente. Porque a gente coloca então a prioridade em Deus. Porque eu entendi que se Deus deve ser a primazia da minha vida, se Deus deve ser sempre o primeiro, o que a minha vontade tem a ver com isso? Nada. Eu sempre vou colocar a vontade dele em primeiro lugar. Porque eu sei, eu entendi pela doutrina dos apóstolos qual que é a consequência de eu não fazer isso. Para qualquer cristão que coloque a sua própria vontade no lugar da vontade de Deus, vai haver consequência, porque Deus é o nosso Pai. E como todo bom pai, o que ele faz com os filhos? Corrige, disciplina. É o que Hebreus vai falar. O pai, ele só disciplina quem? Ele que ama o seu próprio filho. Ele não disciplina o filho dos outros. Disciplina? Não. Só o seu próprio filho. E como ele vai falar também, a disciplina, a princípio, não é bom. A princípio, a gente não consegue enxergar isso como algo bom, mas, posteriormente, sim. Posteriormente, vamos ver os frutos da disciplina. Tem filho que é casca grossa, não é? Olha o David, por exemplo. Quantas vezes teve que apanhar, né, família? A Havaiana voando pela cozinha. Né? A disciplina, ela traz para o filho uma noção de quem é que manda. E também traz uma noção de que os pais estão protegendo através da disciplina. Mas tem uma hora que o filho não entende isso. A Miri, por exemplo, ela não entende a disciplina, ela não entende por que a gente fala não. E ela chora, esperneia, ela está numa fase muito chata de tudo é não, de espernear, de ficar se jogar no chão. Não é chato isso? E às vezes a gente faz a mesma coisa com Deus. Deus, eu quero a minha vontade, eu não quero a sua, eu quero fazer o que eu quero. E esperneia, bate os pés, eu vou fazer a minha vontade, E aí o que acontece? Não, Deus vem
e disciplina. Meu sogro estava contando outro dia de um amigo dele, que era militar, que tinha uma filha, e normalmente ele não ficava sozinho com a menina, né? Mas ele precisou ficar sozinho com ela, e toda vez que ela colocava a mão na tomada, ele ia lá e tirava a mão dela, não deixava, e ela ia, voltava lá, até a hora que ele falou: você quer colocar a mão na tomada? Então vai. E a menina estava aprendendo a andar ainda, nem falava, nem andava ainda. Aí foi lá, colocou a mão na tomada e tomou um choque. E aí, logo depois, assim, a mãe chegou e estava passando com a menina e passou perto da tomada, a menina passou longe da tomada. E aí fala: aconteceu alguma coisa aqui? O que aconteceu? Ela falou: nada, não aconteceu nada. Aí toda vez que ia passar perto da tomada, ela passava longe da tomada. Aí ela entendeu: você deixou ela tomar choque, não foi? Ela foi lá e tocou na tomada. Esse é um tipo de coisa bem que não se deve fazer. Né? Embora dê certo, pode acarretar alguns problemas bem sérios para a criança, caso ela tenha algum problema cardíaco, algum outro tipo de problema, pode ser muito complicado isso. Né? Só que a disciplina bem feita, ela funciona. Por isso que Deus fala para os pais disciplinarem os filhos, por isso que fala que Deus disciplina os seus filhos. Tem um amigo meu do seminário, o pai dele é filho do fundador do seminário, lá de Atibaia. Aí quando ele nasceu, ele era o primeiro filho deles. Ele tocava o terror, né? Ele era o caos. E ele apanhava muito da mãe, de disciplina. Apanhava muito, até a mãe ficar cansada de disciplinar ele. E aí ela chegava e ligava para a sogra dela, que morava ali do lado, falava: ele está demais, eu não aguento ele, não sei o que. E a sogra falava a mesma coisa: continua disciplinando, continua disciplinando. E às vezes era o dia todo disciplina. Só que o que aconteceu? Isso durou para sempre? Foi aquele período, foi aquele tempo. Né? Na época que eu fiquei amigo dele, né, a gente estava junto no seminário estudando. Tá? Ele era um exemplo de cristão. Tá? Ele honrava os pais dele no seu dia a dia. Ele ajudava os irmãos, ele cuidava dos irmãos dele em casa. Tá? Ele era um exemplo. E até hoje é. Foi um período curto. Foi difícil para a mãe? Para o pai? Que pai, que mãe que gosta de disciplinar o filho? Se tem que... A gente sofre junto, às vezes até mais. É porque a criança não está entendendo o que está acontecendo. Mas o pai entende, a mãe entende que aquilo é para o bem do filho. Lá na frente isso vai dar resultado. E esse temor, ele vem também através da disciplina. Ele vai acontecer. E além disso, além da doutrina dos apóstolos, do temor que isso gerava, haviam também muitas maravilhas e sinais acontecendo por meio dos apóstolos. Os 12 apóstolos. Aqui o Judas já tinha morrido, né? Ele se suicidou, e tinham colocado Matias no lugar de Judas, e os 12 apóstolos continuavam aqui ensinando e também fazendo sinais e maravilhas, que é algo que aconteceu somente naquela época. Hoje a gente tem milagres, a gente tem sinais, mas não com a mesma frequência que aconteceu nesse período aqui dos apóstolos. Tá? Por quê? Isso é importante a gente saber. Por que naquele tempo era muito mais e hoje é menos? Tá? Porque no princípio da história da igreja precisou haver esses sinais para mostrar a
porque as profecias já falavam que isso ia acontecer. O próprio apóstolo Pedro cita o texto de Joel, aqui no capítulo 2, falando sobre isso. Eles precisavam entender que houve uma mudança, e os sinais e maravilhas serviram para confirmar essas coisas. Serviu para confirmar a mensagem dos apóstolos a respeito de Jesus. E isso aconteceu. E conforme o tempo foi passando, até mesmo os próprios apóstolos não faziam mais tantos milagres, tantos sinais como no começo. Conforme o tempo foi passando, isso foi diminuindo. Mas serviu como sinais para entender essa mudança, para entender também as doutrinas, para saber que aquilo que eles estavam ensinando fazia parte da nova aliança. Uma igreja sem doutrina é o quê? É um clube. Para que serve o clube? Para recreação, para as pessoas irem se encontrar, aí coloca a mesinha lá de dama, de xadrez, né? Tem piscina, tem lugar para comer. É isso. Uma igreja sem doutrina é uma igreja vazia. Não vazia de pessoas, o que vai acontecer também, mas vazia de vida. A vida da igreja está baseada na sua doutrina. Aquilo que a igreja faz está baseado na doutrina. Então, uma doutrina mentirosa, uma doutrina vazia, não serve para a igreja. E quando a doutrina é ensinada, quando a doutrina é pregada, quando a doutrina é exposta de maneira bíblica, o que a igreja deve fazer? Guardar e praticar. Guardar o coração, como o salmista fala no Salmo 119, e colocar em prática. A gente vai ver que os próximos 3 pontos são extremamente práticos. O primeiro ponto é um ponto mais intelectual, é mais da mente, é a doutrina dos apóstolos, é algo que a gente tem que aprender. Só que aquilo que a gente aprende, então a gente coloca em prática. Então qual que é o segundo ponto aqui? Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Comunhão é essa palavra. É uma palavra muito gostosa. É a palavra koinonia no grego. Koinonia. Comunhão. Estar juntos. Estar junto, não só estar junto como você está na fila do banco com outras pessoas. Você não está tendo comunhão com as pessoas na fila do banco, na fila do caixa, ou no ônibus, o ônibus lotado. Caramba, essa comunhão está gostosa, né? Aquele calor de 40 graus no verão, todo mundo suando. Né? Isso não é comunhão. Koinonia é você estar juntos com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, e você desfrutar desse momento junto. Isso é comunhão. Ele fala assim no versículo 44: todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. O que é ter tudo em comum? Ele não está falando de posse aqui. Ele está falando de objetivo. Posse, ele vai falar no versículo seguinte. Eles estavam juntos e tinham tudo em comum. O objetivo de vida deles era comum. Era o mesmo. Não existia nada de diferença. A gente está junto para quê? Para glorificar Deus. A gente está junto para quê? Para fazer o nome de Jesus conhecido. A gente está junto para quê? Para exaltar o nome de Deus.
ter o mesmo objetivo, ter tudo em comum. E porque eles tinham tudo em comum, né, esse objetivo, esse propósito, também gerava algo físico, ou algo material também. Porque eles vendiam suas posses, propriedades, e as distribuíam conforme alguém tinha necessidade. Algumas pessoas entendem essa passagem como se fosse um socialismo, né? Que tudo era de todo mundo. Não é isso que está falando, né? Está falando que aqueles que tinham, vendiam aquilo que eles tinham para distribuir quando alguém tinha necessidade. A questão é, quem tinha não tinha problema de dar, e quem tinha necessidade não tinha problema em receber. Porque hoje existem dois tipos de orgulho: o orgulho do que o que eu tenho é meu, o egoísmo, e o orgulho eu não preciso de nada de ninguém, que é egocentrismo também. É um orgulho. Por quê? Porque não quer mostrar para as pessoas que ela precisa dos outros, ou que está passando necessidade. Quem nunca passou necessidade na vida? Quem nunca precisou de outra pessoa na vida? Todos nós precisamos uns dos outros. Lembra daquele cântico? A irmã Alice gosta desse cântico. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem cessar. Nós precisamos uns dos outros. Isso é comunhão. Isso é estar juntos. Isso é estar com o mesmo propósito. Nossa, estou precisando de comida em casa. Faltou. Eu vou ficar com fome? Então, o que eu faço? Eu vou na casa do Osmar, que sempre tem comida lá. Fala, Osmar, estou passando ali porque eu estou com fome. Quero encontrar prontinho. Eu quero alimentar pronto. Teve uma vez que eu estava com meus amigos da igreja, a gente foi para o Guarujá de bicicleta. Eu devia ter uns 14, 15 anos. A gente foi lá para a praia do Guaruba, no Guarujá. E eu era muito sem noção naquela época, porque eu saí de casa e comi uma maçã só. Não tomei um café bom. Né? Tá, vou pedalar com os amigos, tá calorzinho, vou comer uma maçã e vou. A gente saiu umas 8 horas da manhã. E aconteceu um monte de coisa no meio do caminho, quebrou o banco da minha bicicleta, tive que parar para arrumar. A gente perdeu a balsa, perdeu a gente esperar. Aí foi mal, o carro chegou no Guaruba, jogamos bola, fizemos um monte de coisa. Aí comemos milho lá, era o único dinheiro que a gente tinha, né, comemos milho. E aí voltamos. Já eram umas 12 e pouca da tarde. A gente saiu às 8 da manhã, pedalando, jogamos bola, fomos no mar, fizemos um monte de coisa. Quando a gente saiu da balsa, eu comecei a ficar fraco, de fome. Assim, sabe quando a cabeça começa a formigar? Assim, aí eu virei para os meus amigos e falei: gente, eu estou com fome, mas a gente está longe de casa ainda. A gente estava ali por volta do canal 7, e a gente foi por dentro, em vez de ir pela orla, a gente foi por dentro. E aí, a gente era muito burro, né? Porque pela orla é muito mais rápido, para casa do que por dentro. E a gente pegou uma rua que eu sabia que tinha que ia para casa da minha tia. Só que no meio que eu estava na rua, eu comecei a fazer assim na bicicleta. Eu estava quase desmaiando, aí eu encostei no muro, parei assim,
frente também, falei, não, vamos chegar na casa da minha tia que tá tenso o negócio, tia. Tá? Aí faltava algumas quadras para chegar, ela morava ali perto do Praia Mar. Aí conseguiu chegar na minha tia, toquei lá, falei, esteja em casa, esteja em casa. Aí ela atendeu. Eu falei, tia, Vinícius, eu estou passando mal aqui, que a gente foi para a praia, eu estou com fome. Aí ela abriu, a gente subiu, ela tinha acabado de fazer um bolo de chocolate. Aí ela pegou um pedaço gigante de bolo para mim, me deu um copo de leite com Todd. Aí, cara, comi, sabe aquele coisa gostosa assim, né? Eu falo, comi, bebi e saciei a fome. Aí consegui chegar em casa. Né? Imagina se não tivesse ninguém para pedir ajuda ali. Se não tivesse meus amigos, eu ia cair ali no meio da rua, não ia ter ninguém para me ajudar. Porque na hora que eu passei mal mesmo, que eu caí, os dois foram do meu lado, pedalando do meu lado, olhando para mim para ver se eu não ia cair, né, se eu ia desmaiar por nada, e foram cuidando de mim. É isso que a comunhão faz. Um cuidando do outro, o outro cuidando do um, e sem comunhão não existe igreja. Igreja é comunhão. O que 1 João 4,7 diz? Amados, amemo-nos uns aos outros. Por quê? Porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Versículo 8. Quem não ama, não conhece a Deus. Por quê? Deus é amor. Então, quando a gente olha para a igreja, para aquilo que a Bíblia ensina a respeito de igreja, não existe cristão sozinho, não existe igreja sozinho. A igreja é a reunião dos crentes. É o que a gente aprende lá em 1 Pedro capítulo 2, 2 Pedro capítulo 2, que nós somos pedras vivas do edifício. Uma pedra só é um edifício? Não. Mas é o conjunto das pedras que formam o edifício. Na igreja não pode existir esse tipo de orgulho que me impede de ajudar e também me impede de pedir ajuda. Porque se a gente tem tudo em comum, se a gente tem o mesmo objetivo, um vai cuidar do outro e o outro vai cuidar do um. A terceira coisa que ele traz é o partir do pão, que é a ceia do Senhor. Partindo do pão de casa em casa, tomando suas refeições com alegria e singeleza de coração. É a Santa Ceia. E lembra que naquela época a ceia era realmente uma ceia. De onde que vem essa palavra ceia? É daquela refeição da noite gigantesca. Aquela refeição que normalmente a gente faz no Natal, no Ano Novo, né? Quando reúne a família, ou então no aniversário, que cada um traz a sua panela, que a gente ia fazer hoje na hora do almoço, né? É algo grandioso, não uma janta, é uma ceia, é algo grande. E todos eles levavam a sua participação da ceia, no alimento, e todo mundo comia junto, de casa em casa. E nesse começo aqui era quase todo dia que eles celebravam a ceia, porque eles queriam lembrar daquilo que Jesus fez por eles. Eles queriam celebrar e contar nessa comunhão com os seus irmãos para celebrar essa alegria, esse momento tão grandioso que é a ceia do Senhor. Mais para frente a gente vê lá na carta que Paulo escreve aos Coríntios que eles tinham deturpado esse momento, porque eles faziam esse banquete gigantesco e não esperavam os irmãos que trabalhavam até tarde para participar da ceia. E aí quando os irmãos que trabalhavam até tarde iam para
barriga cheia e beleza. E aí por isso Paulo fala, dá uma exortada bem grande, bem feroz contra os coríntios, porque eles não estavam discernindo o corpo e o sangue de Cristo nesse momento que eles estavam juntos. Porque o momento de estar juntos é para celebrar a morte e a ressurreição de Jesus. Não é para satisfazer a carne. Por isso que ele fala, come em casa antes, para que você não faça feio na hora que está todo mundo reunido. Não é pecado fazer o banquete e todo mundo celebrar junto. O pecado é você encher o bucho e o seu irmão não comer nada. Você não olhar para o seu irmão, porque é um momento de comunhão. Não é um momento de encher o bucho. É um momento de glorificar o nome do Senhor através da ceia. E esse foi o propósito pelo qual Jesus instituiu. Tá? E como que a gente faz isso? Com alegria e singeleza de coração, com simplicidade. É um coração voltado para Deus, de maneira simples, de maneira singela. Um coração que entende que Jesus fez tudo por você, fez tudo por mim, e o que eu tenho que fazer por Ele para a salvação? Nada. Fala, Senhor, eu estou aqui, pecador, miserável, mas grato pela salvação que o Senhor me deu. Pronto. Isso é singeleza de coração, isso é simplicidade. Às vezes a gente coloca tanto empecilho para ser o Senhor que Jesus não fez empecilho. Ele falou, façam isso em memória. Em memória do quê? Do sacrifício que nos concedeu o perdão dos pecados. E se eu sou perdoado dos meus pecados, eu tenho que me chegar diante dele com o coração singelo, agradecido. Falo, Senhor, eu não sou digno, mas muito obrigado pela sua salvação. E ele termina essa descrição da igreja primitiva com o último ponto. Versículo 46 e 47. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e voltando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Louvando a Deus, se reunindo aonde? No templo ainda. O templo ainda não tinha sido destruído, mas eles se reuniam no templo porque era um lugar de encontro normal, que eles já estavam acostumados. Mas o que é importante aqui? Que eles se reuniam no templo ou que eles se reuniam? Que eles se reuniam. Isso é importante. Louvando a Deus. Perseveravam unânimes no templo. O que significa unânime? Todos juntos de que forma? Um só pensamento. Uma só ideia. E qual que é a ideia? Louvar a Deus. Louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo. Sabe por que eles tinham o louvor de todo o povo, o favor de todo o povo? Porque eles eram diferentes dos outros. Quem eram os outros? Os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, que conheciam toda a lei, conheciam todo o Antigo Testamento, mas não tinham uma vida como eles tinham. Que era uma vida alegre, uma vida singela, uma vida simples, uma vida de louvor a Deus. E era uma vida de louvor a Deus de tal forma que as pessoas olhavam para elas e entendiam isso. Entendiam o propósito da vida delas. E isso chamava atenção. Era essa forma de agir, essa forma de
que chamava a atenção das outras pessoas e que fazia com que o final do versículo acontecesse. Enquanto eles faziam isso, enquanto eles viviam dessa forma, o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Enquanto eles viviam, o Senhor acrescentava. É sempre o Senhor que faz. Mas para o Senhor acrescentar, o que a igreja tem que fazer? Tem que viver. Ela tem que viver a doutrina dos apóstolos. Tem que viver em comunhão. Tem que viver celebrando a ceia do Senhor com alegria e singeleza de coração. Louvando a Deus. E dessa forma, caindo na simpatia de todo o povo. O Senhor acrescenta dessa forma. A gente está celebrando 30 anos de igreja aqui, nesse lugar, 5 anos de igreja formada. Né? A gente tem conversado bastante nas reuniões da diretoria, nas assembleias também, sobre o Senhor acrescentar ao nosso meio aqueles que não sendo sábios. O que falta para nós como igreja começar a fazer para que isso aconteça? O propósito de Deus para a igreja é fazer o nome dele conhecido através da igreja. É fazer com que a glória dele brilhe na igreja. E que jamais se envergonhe da sua igreja. Amém? Percebam, irmão, a responsabilidade disso. Nós sabemos que os elementos aqui, eles apenas representam o corpo e o sangue de Cristo, respectivamente. Mas é importante que nós façamos parte disso. Lembrando, o motivo pelo qual estamos aqui com o sacrifício de Cristo. Já os elementos aqui, pedindo que nossos irmãos já estarem distribuindo o primeiro elemento, que é o pão, e receba os dois elementos. Caso você, por algum motivo, não
receba, levante sua mão, os diáconos vão até você. A gente vai orar agora, depois a gente vai rezar. Distribuição dos elementos. Senhor Deus, amado Pai, graças te damos para esse momento, graças te damos porque, em meio a tantas dificuldades, em meio a tantas circunstâncias, o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui hoje, o Senhor permitiu que nós pudéssemos celebrar a ceia, celebrar e rememorar o sacrifício que o Senhor fez por nós. Te agradecemos, Senhor, porque não somos dignos de sermos chamados como teus filhos, como teus servos. Mesmo assim, o Senhor nos deu essa liberdade, nos deu esse privilégio para que nós hoje estivéssemos aqui. Que no momento em que nós venhamos a participar da ceia, seja com o pão, seja com o suco, que isso não seja feito de maneira vã, que isso seja feito de maneira consciente, que nós entendamos o motivo pelo qual estamos fazendo isso, que é o de glorificar ao Senhor, relembrando o teu sacrifício ali naquela cruz por nós. Muito obrigado. Te agradeço e peço. Continue conosco. Em nome de Jesus. Diz a palavra aqui, 1 Coríntios 11, e tendo dado graças, pegou o pão, partiu e disse: esse é meu corpo que é dado para vocês, façam isso em memória de mim. Então, façamos agora em memória do Senhor. Primeiro elemento.
palavra do Senhor continua aqui dizendo que do mesmo modo, depois pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem, em memória de mim. Façamos isso, irmãos, em memória de Cristo. Vamos orar só mais uma vez? Senhor, te damos graça mais uma vez. Que nós tenhamos, Pai, o mesmo sentimento que houve aqui com o Senhor, com os seus apóstolos, seus discípulos, anteriormente. Que haja em nossos corações, Pai, uma vontade genuína de estar sempre lembrando daquilo que o Senhor fez por nós. É claro que o momento da ceia é um momento especial, um momento em que nós fazemos isso de maneira muito mais consciente que normalmente nós fazemos, mas que isso seja sempre constante em nossos dias. Que todos os dias, que todas as vezes que nós estejamos em contato com o Senhor, com a Tua palavra, com o nosso momento de oração, nós lembremos do Teu sacrifício. Que o Teu sacrifício nunca seja algo banal para nós. Nunca seja algo simples para nós. Que o peso, que o valor dado desse sangue por nós seja sempre lembrado. Que é esse sangue que nos faz estar aqui hoje. Te agradecemos por esse momento de ceia.